Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, satisfação. Falar um pouco da parte que compete mais ao software, ainda dentro do tema, né, de entrada e saída aí dos sistemas operacionais. Então, vamos que vamos. Existe uma quantidade grande de software relacionado à entrada e saída, já foi falado, né, que grande parte, boa parte aí do código dos próprios sistemas operacionais é relacionado à entrada e saída. Tá? E aí são apenas alguns exemplos de objetivos aí de trechos desse software. Um deles, conhecido como independente do dispositivo, a ideia de que num nível mais alto, né, os programas de usuário devem ser capazes de utilizar ou acessar um tipo de dispositivo, né, ou um conjunto, um conjunto de dispositivos que são de um mesmo tipo, da mesma maneira, como um disco, um pendrive, um DVD, apesar de que esses dispositivos em si, lá nas camadas mais baixas, são bem diferentes. E também se deseja, que eles, por serem para o nível do usuário semelhante, tenham aí nomes, tá entre aspas aí, semelhantes. Por exemplo, um disco ser chamado de C dois pontos, e um pendrive de D dois pontos. Mais uma função, do software de entrada e saída é o tratamento de erros, que conceitualmente devem ser ali gerenciados e tratados tão próximo do hardware quanto possível. Então, vários exemplos aí no próprio controlador do dispositivo, que ainda é hardware, o driver do dispositivo, outras camadas aí de software do sistema operacional. O conceito aí importante é que apenas em último caso, onde realmente se acha que isso demande uma ação do usuário, é que esse erro deve ser informado, seja aos programas do usuário ou ao próprio usuário mesmo, por meio já do programa e exibir ali uma mensagem de erro, alguma coisa para que o usuário fique ciente, tome alguma ação. Transferência de dados entre um dispositivo e outro, entre um dispositivo e a memória, pode ser síncrono ou assíncrono. Bom, conceitualmente e classicamente, se divide o software DAS em 4 camadas, onde a gente, como programador, só praticamente avista essa que está mais em cima aí, que é o software de entrada e saída, de nível do usuário. Tá? Existem funções bem definidas aí, bem delimitadas, para essas camadas. Mas ali o hardware embaixo, tratadores de interrupção, os famosos aí de drivers de dispositivo, o independente, o software independente de dispositivo do sistema operacional. Então essas 3 camadas imediatamente acima do hardware são sistema operacional, e só a última que é software que não faz parte do sistema operacional em si. Bom, um slidezinho ou 2 no máximo aí sobre cada um deles, de forma bem conceitual mesmo, só apenas noções. Então, o primeiro, os tratadores de interrupção, é a parte mais baixo nível, do tratamento de entrada e saída. Isso aí escrito em linguagem de máquina, em Assembler,
é escrito por quem escreve o sistema operacional. Um conceito que já foi falado algumas vezes aí. Sempre que um dispositivo termina de fazer alguma coisa, ele gera uma interrupção, né? Ele sinaliza que terminou de fazer essa operação, enviando uma sinalização ali na placa-mãe do computador, né? E então, sempre que acontece uma interrupção gerada por um dispositivo que terminou, por exemplo, de ler alguma coisa lá no disco, a primeira coisa que vai executar, né, é essa camadazinha de software bem pequena, né, bem básica, escrita de novo em linguagem assembler de montagem, né, e que está ali no meio do caminho. Ela ainda está ainda um nível abaixo do driver do dispositivo. Então, na verdade, normalmente a função do tratador de interrupção, dos tratadores de interrupção, é pura e simplesmente ver qual foi o dispositivo, né, que terminou de concluir alguma operação e pôr em execução o driver do dispositivo. É basicamente isso que os tratadores de interrupção fazem, né? Analisam lá, foi a placa de rede que gerou uma interrupção porque terminou de fazer alguma operação de entrada e saída. Então vamos executar, vamos pôr em execução o driver, um trecho aí do driver da placa de rede. Essa é a função dos tratadores de interrupção. Então é uma camada de software pequena, muito complicada, aí, que está muito próximo do hardware, né? Então envolve questões de muito baixo nível, aí, muito próximas ao hardware, né? E não é uma coisa literal, obviamente, está bem, na verdade, fora do escopo aqui do que a gente está vendo, né? Estamos apenas tendo algumas noções. A próxima camada de software, pelo menos de nome, é bem conhecida, né? Os conhecidos aí drivers de dispositivo, que são códigos escritos já numa linguagem de mais alto nível, por exemplo, C. Existe um movimento muito grande hoje, C e seus parecidos, né? C, C++, certo? Mas existe aí um movimento hoje para se começar a escrever drivers para dispositivos em outras linguagens, tipo Rust e por aí vai. Mas tradicionalmente um código escrito em C que controla o funcionamento de um dispositivo ou de um conjunto deles, né? Porque um único driver pode controlar vários discos aí semelhantes, SATA. Tá, mas dispositivos diferentes com certeza terão drivers diferentes. Se é uma placa de som de rede, certamente serão drivers diferentes. O driver acessa diretamente o hardware, né, do dispositivo que ele controla, né? E historicamente, enfatizar de novo que esses caras aí normalmente são escritos por terceiros. É comum, na verdade, eles serem escritos por terceiros, né? Pelo fabricante, por exemplo, do dispositivo. Ele tanto fabrica o dispositivo como escreve o driver daquele dispositivo para o Windows, para Linux. Apesar de ser código C, né? Muitas vezes vai ser diferente, né? Aí o driver para Linux e para Windows e para Mac e para um outro sistema operacional qualquer. Então tem suas particularidades, né? E o driver normalmente é escrito, de novo, né, pelo fabricante. Não é normalmente, talvez seja muito forte, né? É muito comum o driver ser escrito por quem fabrica o próprio dispositivo. Tá? E os bugs, né? Porque aí você existe uma quantidade de código muito grande, né? Existem milhares, talvez milhões de dispositivos aí. Se você for pensar em modelos aí de
dos mais variados tipos de dispositivos, né, de disco, de placa de rede, de câmera, enfim, placa de som, todos os cacarecos aí que você liga no computador. Então é muito código escrito por muitas mãos, e bugs em drivers de dispositivos são classicamente a maior causa aí de problemas mesmo das famosas telas azuis da morte, de travamento nos sistemas operacionais. Porque é muito código, porque é escrito por uma quantidade grande de pessoas, né? Então é uma fonte de problemas. Bom, bem, assim, mais recentemente, né? Tem um movimento grande aí por parte de quem escreve o próprio sistema operacional, né? Para tentar delimitar aí o que um driver pode fazer, como ele interage com o restante do sistema operacional, exatamente para tentar minimizar essa questão da quantidade de problemas, de travamentos, de bugs que aconteciam relacionados aos drivers de dispositivos. Já a terceira camada, o software de entrada e saída independente de dispositivo, ela tenta oferecer aos programas de usuário uma interface única, né, independente do dispositivo que está sendo acessado. É aquela história de, acho que nem está aí nesses exemplos, mas é aquela história de que para os programas de usuário o acesso a um pendrive ou a um disco, né, ou um cartão de memória, enfim, qualquer dispositivo de armazenamento é igual, mas essa aí é a camada que vai tentar fazer isso, né, que vai fazer com que o acesso a dispositivos diferentes, mas que são ali de um mesmo tipo, todos os três servem para armazenar dados, né, um pendrive e um disco, os dois servem para armazenar dados, mas eles trabalham de formas diferentes, nas camadas mais baixas, né, de driver para baixo. Essa camada aí vai tentar fazer com que essa interface passe a ser única, né, a forma como esses dispositivos sejam visíveis passe a ser única, né, a partir dessa camada. Então, outras funções, disponibilização de buffers, né, áreas aí de dados para leitura, áreas de memória, né, para leitura e escrita, relatórios de erro, enfim, outras situações ocorridas, a alocação e liberação de dispositivos que normalmente só são utilizados por um programa por vez, por exemplo, um drive de CD, de DVD, né, que está aí já deixando de existir, mas só podia ser utilizado uma vez, né, por um programa por vez. Né? Webcam, talvez, seja um exemplo mais recente. E a última camada aí, né, o software que está já no espaço do usuário, já escrito pelos programadores mortais normais aí, não mais escrito pelo desenvolvedor do sistema operacional em si, é onde está a maior parte. Aliás, a maior parte do software está no interior do sistema operacional, tá? Mas uma outra parte aí comumente tem essa nomenclatura, né, das bibliotecas de entrada e saída. Os programas de usuário normalmente faziam uso dessas funções aí de biblioteca que já tem, por exemplo, nas linguagens mais conhecidas, exemplo, sempre como C aí, né? Então, na linguagem C aí existem as funções aí padronizadas, já conhecidas há muito tempo, que você pode utilizar, por exemplo, para abrir um arquivo e ler dados nele, depois escrever alguma outra coisa nesse arquivo e por fim fechá-lo. Né? Então, normalmente, quando a gente está programando, quando o programador
está utilizando-se dessas funções de uma linguagem de programação, ele está fazendo por meio de uma biblioteca de funções, né? No caso da linguagem C aí, que está sendo dado o exemplo, que vai estar nessa camada aí de software de espaço de usuário, fazendo a interface aí para se chegar nas camadas mais inferiores, que a gente falou agora há pouco. Bom, aí só uma figurinha, né? Tentando mostrar mais uma vez a relação entre essas camadas, né? No lado esquerdo, uma requisição de uma operação de I/O feita por um programa, por um processo de usuário, né? Está executando aí em modo usuário, né? Isso vai ser repassado à biblioteca independente aí, né? Aquela camada independente de I/O, né? Já aí parte do sistema operacional, ela por sua vez envia ao de drive dispositivo e na requisição de I/O, né, se pula essa camada de tratamento de interrupção, porque o drive dispositivo ele vai lá diretamente no hardware solicitando escrever lá alguns valores, né, em algumas posições de memória, que vai no final das contas solicitar a um dispositivo de hardware lá que faça alguma coisa, né? Leia alguma informação, escreva alguma informação, por exemplo, se for um disco. Na volta, né, o hardware, quando termina de fazer o que foi solicitado, gera uma interrupção que é visualizada e tratada pelo tratador de interrupção, que tem como seu principal trabalho aí, na verdade, no final das contas, ver qual foi o dispositivo que gerou a interrupção e pôr em execução o driver do dispositivo, né, específico, que gerou a interrupção. O driver do dispositivo vai executar e vai, sei lá, copiar aqueles dados lá que foram lidos, né, do dispositivo para uma outra região de memória, né, visível aí já pela camada superior, né, de software independente, né, de dispositivo, que por sua vez informa ao processo do usuário, né, que os dados foram lidos e já estão disponíveis lá para ele, para esse processo do usuário fazer o que quiser com esses dados, exibir na tela, fazer o que ele desejar. Então também está aí em inglês aí, né, mais à direita, o hardware realiza a operação de entrada e saída em si. O tratador de interrupção acorda, né, o driver, né, põe o driver em execução quando uma operação de I/O completa. Os drivers dispositivos ajustam valores aí em registradores e outras posições de memória que são utilizadas pelos dispositivos, verifica informações de status, trata erros, etc. A camada de software independente dos dispositivos se preocupa com as questões de nomes, né? Aquilo que eu falei, né? C2 pontos, D2 pontos, apesar de serem dispositivos diferentes. Proteção, né? Bloqueios, bufferização e por aí vai. E os nossos programas que nós escrevemos, eles fazem aí as solicitações de I/O, né? Então eu acho que é isso nesse conjunto de slides. Uma satisfação e até a próxima.